Oi, primeira série, aula de laboratório hoje, famoso PL. O nosso experimento hoje vai ser sobre misturas. A gente teve uma aula sobre isso pouquinho tempo atrás, e então hoje a gente vai fazer um experimento. Mas antes vamos relembrar o que são misturas, como podemos classificá-las. Então, o que são misturas? Mistura é a associação de duas ou mais substâncias químicas, iguais ou diferentes. Tá bom, mas o que é substância química? Bom, substância química é qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenham propriedades físicas e químicas definidas. E elas podem ser classificadas em simples ou compostas. Como que eu posso fazer essa classificação de substância simples ou substância composta? A substância simples ela é formada por um único tipo de elemento químico, como por exemplo o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o ozônio, o gás cloro. Todas essas moléculas citadas, elas só têm um elemento químico formando a molécula. Já as substâncias compostas possuem mais de um elemento químico, como por exemplo o NaCl, H2O. Tá vendo que é mais de um elemento químico que constitui a molécula? Agora que aprendemos o que são misturas, vamos aprender a classificá-las. Misturas podem ser classificadas em homogêneas e em heterogêneas. Homogêneas são aquelas misturas que apresentam somente uma fase, como aqui demonstrado pela figura à sua esquerda. Tá vendo? Dentro do potinho tem só um líquido rosa. Já as heterogêneas apresentam mais de uma fase. Aqui, representada pela figura à sua direita, tem a fase azul e amarela. Então, essa é a diferença de misturas homogêneas para misturas heterogêneas. Então, vamos à definição. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Apresentam um aspecto uniforme, que não nos permite a separação visual dos componentes. Um exemplo do nosso dia a dia é água e álcool. Se você pegar um pouco de água e um pouco de álcool e colocar no mesmo recipiente, você não consegue diferenciar o que é água e o que é álcool no final. Você vai ter um líquido incolor dentro de um recipiente, mas você não vai saber qual parte do líquido é água e qual parte é álcool. Já as misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase. Esse tipo de mistura nos permite visualizar cada componente individual. Exemplo, mistura de água e óleo. É fácil perceber a presença de duas fases, pois a água se separa completamente do óleo. Sendo assim, a mistura se torna heterogênea porque vemos nela duas fases. Água e óleo a gente já viu no laboratório. Claramente a gente consegue ver a fase da água e a fase do óleo, né? A fase incolor da água e a fase do óleo. Agora vamos para a nossa parte experimental. Como eu disse no começo do vídeo, a parte experimental será a respeito de misturas. Nós vamos construir misturas e a partir delas vamos classificá-las como heterogêneas ou homogêneas. Para esse experimento, você vai precisar de água, óleo, álcool e terra ou areia. Agora, o procedimento experimental. Na primeira vasilha, você vai colocar água e álcool na mesma proporção. Como assim? Se eu colocar 10 ml de água, eu preciso de 10 ml de álcool. Se eu colocar 20 ml de água, eu preciso de 20 ml de álcool. Depois disso, você vai misturar, seja com a colher, com o cabo do garfo, com o que você tiver para misturar, você vai misturar, observar se essa mistura é homogênea ou heterogênea e tirar uma foto. Bom, agora em outra vasilha, você vai fazer a mesma coisa, só que agora com água e óleo. Na mesma proporção, você vai colocar água e óleo, misturar, observar se a mistura é homogênea ou heterogênea e tirar uma foto. Professora, não tenho mais de 2 vasilhas em casa. Não tem importância. À medida que depois que você tirou a foto, você pode dispensar o líquido que está dentro do recipiente, pois você já tirou a foto, já está registrado, certo? E a terceira parte é, numa terceira vasilha, você vai colocar um pouco de areia e um pouco de água. Você vai misturar com
uma colher, com o cabo do garfo, com qualquer coisa, misturar. Essa você espera um pouquinho até a mistura acalmar, sabe? Até a areia ou misturar totalmente com a água ou então ir para o fundo do recipiente. Quando isso acontecer, você também vai tirar uma foto. Bom, agora a gente vai resolver os exercícios que resolvemos toda semana após o experimento. Agora que você já está com as suas fotos bonitonas na mão, já limpou a bagunça da sua casa, vamos para o exercício. Número 1. Qual ou quais misturas são homogêneas? Por quê? Você vai pegar as suas fotos, olhar. Qual delas apresentam só uma fase? Você vai escrever mistura 1, mistura 2 ou mistura 3. E a justificativa é justamente essa. Elas apresentam só uma fase, por isso são classificadas como homogêneas. Número 2. Quais misturas são heterogêneas? Por quê? De novo, você vai pegar as suas fotos, olhar e ver qual ou quais, apresentam mais de uma fase. Essas misturas são heterogêneas. A justificativa também é a mesma, porque elas possuem mais de uma fase. A número 3. Escreva um método de separação para a mistura de água e óleo. Essa é um pouquinho mais difícil, mas garanto que vocês não contam. Agora, vocês já têm a mistura de água e óleo classificada em homogênea ou heterogênea. Então, através disso, vocês vão ver qual é o melhor método de separação para essa mistura. É a decantação? É a destilação? Filtração? Você vai escrever o nome do método de separação e depois escrever esse método de separação para mim, certo? Número 4. Produza um relatório de 5 a 10 linhas com a conclusão do experimento. Também, essa questão é certeza que ia ter, né? O nosso relatório. O relatório, igual quando a gente está presencialmente no laboratório, de 5 a 10 linhas. Vocês vão descrever o experimento, a forma como foi realizada e fazer a conclusão. Na conclusão, você tem que correlacionar a teoria e prática. Qual é a teoria da aula de hoje? As misturas, o que são e como classificá-las. Então, na conclusão, você vai relacionar o experimento que você fez, as suas fotos, com essa matéria. A número 5, para encerrar, você vai postar as fotos da atividade, ou seja, das 3 perguntas com o relatório, com as fotos do experimento. Então, você vai postar no mínimo 4 fotos no GPA. 3 fotos do experimento e uma foto da atividade, certo? Se sua atividade tem mais de uma folha, você também pode postar. Mas tem que ter a foto do experimento e a foto da resolução de atividade. Bom, as explicações referentes ao conteúdo do experimento, à prática e aos exercícios já foram feitas. Acredito que vocês conseguem realizar sem nenhum problema em casa, mas para ter certeza, separei um vídeo do experimento sendo realizado para vocês ficarem bem tranquilos mesmo e fazerem tudo de forma certinha, ok? Vai começar agora, então assiste até o final. Bem, chegamos ao fim, ao último experimento. Esse se chama separação de misturas. Bem, vou mostrar para vocês o primeiro experimento. Você vai utilizar 10 ml de álcool e 10 ml de água, tá bom? E aí eu vou misturar o álcool com a água. Vocês estão vendo? Ficou preparado o quê? Uma mistura. É impossível distinguir os dois componentes. Eu não sei onde é que está o álcool da água, ou seja, se misturou em uma única fase. Essa mistura é homogênea. Esse aqui tem água e óleo. Vamos juntar? Vou colocar a água no óleo.
E eu vou misturar aqui com bastante. Note, dá para você ver aí que é possível distinguir onde é que está o óleo e aqui está a água, não é? Então há duas fases, a fase da gordura e a fase da água. Então essa é uma mistura heterogênea, porque há duas ou mais fases. Aqui tem areia e aqui tem água. Vou misturar. Vou juntar, misturar. Misturei. Note, dá para você ver aí que é possível também, assim como a água e o óleo, eu distinguir as duas fases. Nessa fase, eu misturei a areia com a água. Note, assim como a água e o óleo, eles se distinguiram, eles se dividiram em duas fases, a areia e a água também vai ter a mesma função. Aqui está a água e aqui a areia. Então há duas fases, né? Então essa mistura é heterogênea. A água e o óleo é mistura heterogênea. A água e a areia é mistura heterogênea e a água e o álcool é mistura homogênea. Na mistura homogênea só há uma fase, eles se misturam, tá bom? Na mistura heterogênea há duas ou mais fases, tá bom? Obrigada.